Isaías, no capítulo 1 e o verso 10. Livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e o verso 10. Obrigado. Amo vocês. Isaías 1:10. Pastora, como que é o nome? Pastora Sônia. Tem um lugar aqui, pastora, quiser sentar aqui conosco? Vem aqui, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Eu aprendi que a quem honra, honra, né? Se quiser sentar aqui conosco, tá? Isaías 1:10 diz assim: Ouve a palavra de Jeová, vós príncipes de Sodoma. Prestais ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Presta atenção nesse verso. Ele diz: ouve a palavra de Jeová, vós príncipes de Sodoma. Prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz Jeová: eu estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, as reuniões solenes, eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene de vocês. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Eu estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz Jeová. Ainda que os vossos pecados sejam como um corante muito forte chamado escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes, sereis devorados à espada, porque a boca de Jeová o disse. Fala conosco, eu te peço em o nome de Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo nesta reunião. Espírito Santo, ministra as nossas vidas. Traz-nos a atmosfera do céu. Traz-nos a atmosfera de santidade, que é a atmosfera do trono, Pai. Porque a santidade convém à tua casa. Toca-nos, Senhor. Transforma-nos. Enche-nos do teu poder.
em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Aplauda ao Senhor. Este texto, ele é um texto muito forte, porque o profeta Isaías, ele está trazendo uma palavra de repreensão. E quando nós começamos a ler esse texto, a sensação que se dá é que Deus está usando o profeta Isaías para trazer uma palavra de exortação para Sodoma e Gomorra. Porque o texto inicia dizendo: houve príncipes, da onde? De Sodoma e de Gomorra. Mas o mais forte e interessante é que Deus não está falando nem com Sodoma, nem com Gomorra. Deus está falando com o povo dele, Judá. E Deus está dizendo que Judá se transformou em Sodoma e Gomorra. Deus está dizendo que o povo que ele escolheu, na verdade, está tendo ações de Sodoma e Gomorra, ao ponto de Deus enviar o profeta para chamá-los de Sodoma e Gomorra. Está acabando a... meus filhos, tá? Ei, glória a Deus. É bom tirar um pouco do agudo, senão vai começar a pitar, hein, meu filho? Quando você abre a tua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 11, o verso 8, abra para mim Apocalipse, capítulo 11, o verso 8, diz assim: e jazerão os seus corpos, mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama o quê? E onde o nosso Senhor também foi crucificado. E eu pergunto a vocês, e se você conseguir me responda: aonde o nosso Senhor Jesus foi crucificado? Em qual cidade? Misericórdia. Quarta-feira tem panorama bíblico, amados. Qual foi a cidade que Jesus foi crucificado? Eu vou pegar vocês de cinto. Não, ó, olhem para mim. Eu sei que vocês sabiam. Falei baixinho, né? Eu sei que vocês sabiam. Vocês estavam testando o bispo, é só isso. Então vira para quem está do outro lado e fala assim: Jesus foi crucificado em Jerusalém. Agora, se Jesus foi crucificado em Jerusalém, e Apocalipse 11:8 está dizendo que a cidade que Jesus foi crucificada será chamada de Sodoma. Quem está aí diz amém. Então o nome de Jerusalém, no período da grande tribulação, será mudado. Ela não se chamará Jerusalém, ela se chamará espiritualmente o quê? Por quê? Porque a contaminação, a malignidade vai tomar conta da cidade que é conhecida como a cidade de Deus. Quem está aí diz amém. E agora, assim como vai acontecer lá na frente, o profeta Isaías está trazendo esta palavra. Agora, muitos textos na Bíblia, ele mostra para a gente, geralmente, muitos textos, eles têm 3 desígnios, ou 3 aspectos. Fala assim comigo: histórico. Fala com vontade, fala histórico. Fala devocional e profético. Vamos de novo? Fala histórico, devocional e profético. E dentro deste texto, nós podemos enxergar os 3 aspectos para o qual esse texto e essa profecia serve. Tanto para o histórico, bispo, qual é o histórico? O histórico aqui é a contaminação tomou conta de Jerusalém,
ao ponto de Deus levantar o profeta Isaías, e o profeta Isaías começar já a trazer uma palavra de juízo para Jerusalém. E por volta do ano 597 ao ano 601, mais ou menos, antes de Cristo, o rei Nabucodonosor de Babilônia invade Jerusalém, traz o povo cativo. Quando você lê Daniel no capítulo 1, que diz que os príncipes foram levados para a Babilônia, foi exatamente nessa situação. Quem entendeu diz amém? Muito sério. E nós como igreja precisamos colocar o joelho no chão, clamar para que as portas do evangelho não sejam fechadas no Brasil. Quem está aí ainda diz amém. Eu não estou falando de política com você, até porque a eleição já foi. Eu estou falando como igreja, nós precisamos se posicionar espiritualmente, porque o que está por trás de algumas coisas não são boas para a igreja. Agora, dentro do aspecto histórico aqui, dentro desse aspecto histórico, o que aconteceu? Quer painha agora? Deixa a painha tocar, menino. Quem está aí ainda diz amém? Então, dentro do aspecto histórico, o que aconteceu com a nação? Eles faliram espiritualmente. E agora Deus olha para eles. Bispo, o que é a festa da lua nova que Deus está falando aqui? Festa da lua nova é o que Deus determinou para eles lá em Números, no capítulo 28. O que é a festa da lua nova? Na lei, a festa da lua nova era todo começo de mês. Deus exigia que eles viessem à casa do Senhor, que eles praticassem, que eles adorassem, que eles sacrificassem, que eles ofertassem. Depois você estuda isso em Números 28. Quem está aí ainda diz amém? Os sábados, Deus determinou, guarde o sábado. Eles não guardavam mais o sábado. Eles achavam que a festa da lua nova não era algo espiritual que Deus exigia. Então eles tratavam a festa da lua nova como qualquer coisa. E aí Deus fala assim: eu não estou mais suportando a adoração de vocês. Deus está dizendo para eles assim: olha, para mim vocês não passam de Sodoma e Gomorra. Eu estou olhando para vocês e me faz mal receber o sacrifício, me faz mal receber essa oferta, me faz mal porque vocês não fazem por obediência, vocês fazem por obrigação, vocês fazem sem ter o sentido do porquê faz. E Deus está dizendo a eles, irmão, eu acho tão forte o texto do verso 14, que diz: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, os cultos de vocês, a minha alma aborrece, já me são pesadas. Irmão, Deus não aguentava assistir o culto deles. Esqueci. Você tinha um testemunho, né? Depois você conta. Então me dá um sorriso para eu saber que você está bem. Quem está entendendo? Deus não aguentava, é pesado demais. E olha o que fala: eu estou cansado, porque eu sofro quando eu assisto o culto de vocês. Só que Deus não só dá bronca, irmão, Deus é um pai de amor. E ele fala assim: aprenda a fazer diferente no restante do texto. Ele fala: vinde pois, arrazoemos, diz Jeová, ainda que os vossos pecados, ainda que vocês sejam uma Sodoma e Gomorra, eu posso limpar, eu posso transformar, eu posso deixar branquinho. Quem está aí diz amém? Então vamos trazer rapidinho para cá, porque eu quero orar por você essa noite. Deus está dizendo para eles, num contexto histórico: vocês estão indo de mal a pior, de uma forma tão impressionante, que eu não aguento mais assistir o culto de vocês, eu não aguento mais a oferta de vocês, tudo para vocês, para mim é pesado, porque vocês não fazem por obediência, porque a mão de vocês está cheia de sangue, porque vocês estão vivendo como Sodoma e Gomorra. É tão sério que ele diz assim: até as orações de vocês eu não ouço mais.
E esse texto ele é histórico. Fala assim, histórico, porque isso aconteceu com Israel. Fala assim, mas é profético. Por que, bispo? Por que é profético? Porque vai acontecer na grande tribulação. Quando acontecer a grande tribulação, a igreja vai estar no céu. Fala assim, a igreja estará no céu. A igreja no céu, e na terra Israel, que era para servir a Deus, faz aliança com o anticristo. Quem está aí ainda diz amém. E nessa aliança que ele faz com o anticristo, eles reformam o templo. Fala assim, reforma o templo. Reforma não, reconstrói, né? Porque está tudo quebrado. Eles constroem o templo, e agora eles voltam a sacrificar no templo. Fala assim, Israel volta a sacrificar. Então esse texto é profético. Por quê? Porque quando eles voltarem a sacrificar no templo, Deus vai olhar e falar assim, Sodoma e Gomorra, eu não suporto, eu não aguento. Pergunta para mim, bispo, por quê? Porque se eles estão desejosos de fazer, significa que eles estão tirando o sacrifício de Cristo, porque Cristo já morreu. O sacrifício que serve por todos os sacrifícios já foi entregue na cruz do Calvário. E eles estão dizendo assim, quando sacrificarem na grande tribulação, eles estão dizendo, nós não reconhecemos o sacrifício de Cristo verdadeiro, nós reconhecemos o do anticristo, aquele que é semelhante do Apocalipse 6. Quem entendeu até aqui fala amém. Então fala assim, histórico, já aconteceu. Fala profético, vai acontecer quando a igreja não estiver mais na terra. Quem entendeu até aqui, dá um glória a Deus. Fala assim, mas existe o devocional. E o que é o devocional? É pra gente. Então esse texto mostra o histórico, mostra o profético, mostra o que já aconteceu com Israel, e mostra o que vai acontecer com Israel. Quem entendeu até aqui diz amém. Só que mostra o devocional. Bispo, o que é o devocional? O que está acontecendo com a gente. Olhem para mim. Se eu sair da minha casa, eu estava orando hoje à tarde, eu falei, Espírito Santo, não deixa eu ir para a tua casa, se não for por obediência e amor a ti. Porque se eu vier aqui por obrigação, se eu vier aqui não prestar o culto ao meu Deus, se eu vier aqui em busca só de receber alguma coisa, esse culto para o meu Deus está sendo pesado. Meu Deus olha para mim e fala, o que você está fazendo aqui? Se não foi para me adorar, quem está aí diz amém? O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Quem quer viver milagres aqui? Quem quer viver, mas milagre assim, irmão? Janela do céu aberta, levanta a mão. A minha Bíblia, a tua Bíblia está dizendo assim, ó, no verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Agora esse texto está antes ou depois de chamar eles de Sodoma e Gomorra? Depois. Porque Deus chama de Sodoma e Gomorra e fala assim, mas se vocês virem até mim, quem está aí diz amém? Se vocês vierem até mim com coração sincero, não importa o jeito que você está, bispo, mas eu fui assim terrível até hoje, não importa. Deus está dizendo assim, não importa. Se você chegar até mim com coração sincero, ainda que você esteja sujo, como o escarlata e o carmesim, que era um pigmento fortíssimo que não saía da roupa. Deus está falando assim, ó, ainda que ninguém consiga tirar, eu tiro e faço branco. E se você entender isso, Deus está dizendo assim, ó, e se você entender isso, você vai comer o melhor da terra. Quer viver bênçãos? Se transforme hoje em adorador. A Bíblia fala, batei, batei, pedi, pedi, sim. Isso é verdade. Mas mais do que pedir, se você adorar, Deus escancara as janelas dos céus. Quem está entendendo diz amém. O que Deus trouxe ao meu coração para ensinar a igreja hoje é:
Se nós queremos viver coisas com Deus que nós nunca vivemos, nós precisamos adorar como nunca adoramos. Nós temos que fechar a porta para o pecado e sermos adoradores. Olhem para mim, porque vim aqui obrigado não agrada a Deus. Entregar uma oferta por obrigação, por troca, não agrada a Deus. Deus olha e fala assim: isso me faz sofrer. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Quando não há sinceridade na minha adoração, faz Deus sofrer. É isso ou não que nós lemos aqui? Irmão, esse texto rasgou tanto meu coração essa tarde, que eu estava orando, eu falei: Espírito Santo, eu quero me transformar em um adorador, e eu quero que a sua igreja se transforme em uma adoradora. Nós precisamos se transformar numa igreja que adora ao ponto de não se preocupar com o tempo da adoração. Bispo, cansei de ficar em pé. Senta, deita, ajoelha, não importa, mas não para de adorar. As tuas maiores conquistas estão na adoração. Em 2 Crônicas 20, quando Josafá estava diante do seu grande desafio, ele venceu como? Adorando. Se coloque de pé. Eu não quero mexer com o teu emocional, mas eu quero mexer com o teu intelecto. Porque Romanos 12 diz: não se molde a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Fala assim, ó, na mente. Eu entendo. Fala assim, não é emoção. Eu estou entendendo o valor da adoração. Agora, quando você adorar, a adoração vai tocar a tua alma. Aí vai mexer com o teu emocional. Mas primeiro você tem que entender o que está fazendo. Só quem entendeu diz amém. Então nós vamos adorar. Se você desejar. Só se você quiser. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz em João 4. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Bispo, por que Deus diz isso? Porque se Ele procura verdadeiros é porque tem falsos. Nada impressiona Deus a não ser um coração sincero diante dele. Ainda que você entrou aqui hoje com mais pecado que, se o teu coração está sincero, o sangue dele vai te limpar. E você vai levantar tua mão para adorar, e a adoração vai subir, e você vai comer o melhor da terra. Fala assim para o irmão que está ao teu lado, fala assim, não importa como você entrou aqui. Olhem para mim, porque o diabo, ele é sujo demais. Quando você faz alguma coisa que desagrada a Deus, você vem para a igreja, parece que todo mundo já sabe. Aí começa, a tua igreja te adora. Aí você vai com a mãozinha assim, a tua igreja te... Aí o diabo fala assim, o que você está fazendo? Você está doido? Você não lembra o que você fez? Você murmurou, você reclamou, você pecou, você falou palavrão. Aí você começa assim, a tua igreja te... O que o diabo fez? Calou a tua adoração. Quando isso acontecer, você continua com a mão levantada e fala assim, Senhor, pisei na bola, mas eu sei que a tua graça e a tua misericórdia está nesta casa. Eu postei essa semana, aonde há louvor, a presença dele está. E aonde a presença dele está, a graça e misericórdia. Eu quero chamar a ICEF aqui para adorar.
estou chamando você para cantar, eu estou chamando você para adorar com toda a tua alma, com todo o teu fôlego. Eu não sei se você quiser ficar sentado, em pé, deitado, eu não sei, mas não permita sair desta noite daqui sem adorá-lo.